Bom dia, irmãos. Eu estava ali nos cânticos e eu estava agradecendo a Deus, porque nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele conhece os nossos corações e Ele conhece o que a igreja precisa. E é Ele, sendo o dono da igreja, é Ele que dá as palavras que a igreja necessita, não é? E os irmãos vão entender. O pastor Eduardo me convidou para pregar no final de dezembro, e aí eu estava pensando o que pregar. Não sei se os irmãos têm essa mania, mas eu vou lendo a Bíblia, e eu tenho um caderninho, que aí eu coloco o versículo e o que mais me chamou a atenção naquele versículo. Quando o pastor Eduardo me chamou para pregar, eu lembrei desse texto e depois eu fui preparar a mensagem, preparei a mensagem de hoje, não é? E Deus, Ele vai confirmando nos nossos corações se é aquilo mesmo que Ele quer, não é? E quando Daniel pregou, eu até falei que Daniel disse alguma coisa que Deus falou no meu coração, que eu estava indo para o caminho certo. E hoje, durante todo o culto também, Deus tem confirmado isso no meu coração. Estou nervosa como sempre, com as mãos geladas como sempre. A Organização Mundial da Saúde diz que no Brasil existem 47% de pessoas sedentárias. E pesquisando sobre isso, eu vi que sedentarismo não é só o que a gente pensa, porque a gente pensa que pessoa sedentária é a pessoa que não se exercita, não é? É isso também. Mas também é sedentário a pessoa que diminui o ritmo dos seus exercícios. Se eu me exercitava 5 vezes por semana e agora só faço 2 vezes, eu também sou considerada sedentária. É uma coisa que eu não sabia e aprendi, né? A gente está sempre aprendendo. E eu aprendi também uma coisa interessante que eu quero falar para os irmãos, é que durante um exercício físico, o seu corpo, ele vai soltar uma carga muito grande no seu sistema imunológico. E essa carga que o seu corpo coloca no seu sistema imunológico durante o exercício físico, você não consegue através de remédio algum ou de alimento algum. Então, o exercício físico é uma coisa muito importante para as nossas vidas, não é? E essa taxa de 47% aumentou ainda durante a pandemia, né? E eu estou no meio. Fazia pilates, parei de fazer. Mas o exercício físico é uma coisa bastante importante, né, para as nossas vidas, não é? E hoje eu quero falar a respeito do exercício, mas do exercício espiritual nas nossas vidas. Para isso, nós vamos ler Êxodo, no capítulo 28, verso 31 a 35. Êxodo 28, de 31 a 35. A irmã vai colocar, eu sigo ao meio do século 21, é essa mesmo que ela colocou, e os irmãos que estão aí com as suas Bíblias, esqueçam que está aparecendo no visor, que isso daqui é mais para quem está em casa, ou quando a gente vai fazer uma leitura conjunta, né? Mas abra sua Bíblia, vamos começar a nos exercitar, e esse exercício de achar o livro da Bíblia é bom, não é? Êxodo 28, começando no verso 31.
Farás de tecido azul todo o manto do colete sacerdotal. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça, com uma dobra tecida ao redor, com uma gola de malha, para que não se rompa. Nas suas abas, em toda a sua volta, farás romãs de tecido azul, púrpura e carmesim, entremeadas de campainhas de ouro ao redor. As campainhas de ouro e as romãs se intercalarão em volta das abas do manto, e Arão o usará quando ministrar, para que se ouça o som quando ele entrar no lugar santo, diante do Senhor, e ao sair, para que não morra. Pai, nós queremos que o Senhor continue falando aos nossos corações. O Senhor tem falado, Deus, desde o começo deste culto, aos nossos corações, e continue, Senhor Deus, a ministrar, que o Teu Espírito esteja falando em cada coração aquilo que cada um necessita ouvir, Senhor, pois só Tu conheces os corações. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando eu li esse texto, o versículo 35, a frase que ficou na minha mente é: para que se ouça o som. E eu intitulei a minha mensagem, Movimente-se. E a minha mensagem, eu não sou lá muito boa em homilética, mas a minha mensagem ela tem um ponto que eu dividi em dois, porque eles têm tudo a ver. Movimente-se para a glória de Deus. É isso que o texto está falando aos nossos corações desde o começo do capítulo. Se os irmãos estão com a Bíblia aberta, no versículo 2, ele diz assim: farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. A glória e o ornamento não são para Arão. A glória e o ornamento são para o Senhor. E nós precisamos nos movimentar na presença do Senhor. Não sei se os irmãos já pararam para prestar atenção, mas a Bíblia já começa com movimento. Quando Gênesis diz lá, no princípio que criou Deus os céus e a terra. No versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus de movimento. Ele não é um Deus parado, ele não é uma estátua de pau, de pedra ou de coisa alguma. Ele é um Deus vivo, e como ser vivo, ele se movimenta, assim como nós. Deus está se movimentando o tempo todo. João, no capítulo 5, verso 17, Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isaías 64, eu vou ler para os irmãos porque eu troco as ordens todinhas desse versículo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que agisse em favor daquele que nele espera. Então, o nosso Deus está trabalhando a nosso favor desde antes da fundação do mundo, diz Apocalipse. Jesus foi morto antes da fundação do mundo. E o Deus que nós servimos é um Deus de movimento. E Ele quer que nós, seus servos, estejamos na presença dEle também nos movimentando. Renato ou Davi, coloca aí a primeira figura que eu passei. Você passou, Daniel, para eles? Coloca aí para mim, por favor. Acho que dá para os irmãos verem, né? Em Êxodo, e principalmente aqui no capítulo 28, está falando sobre as roupas do sacerdote, não é?
O sumo sacerdote, esse com as roupas coloridas, e os sacerdotes, os outros sacerdotes, né, com aquela roupa mais simples. Este texto que eu li fala daquela parte azul ali da roupa do sacerdote. E na beiradinha, o que a gente chama de bainha, né, tem as campainhas que faziam som. Não era só enfeite, elas funcionavam realmente, elas suniam lá e faziam o som na roupa do sacerdote. O som dessa campainha era ouvido quando os sacerdotes entravam ou no lugar santo ou no Santo dos Santos, onde o povo não tinha acesso a essa parte, mas conforme ele ia andando, as coisas que ele ia fazendo dentro deste local, as campainhas iam tocando na roupa dos sacerdotes. E nós, assim como o sacerdote, ele ministrava e ele se movia na presença de Deus, nós também não podemos estar parados na presença de Deus. Nós temos que nos mover na presença de Deus. E esse movimento na presença de Deus pede duas coisas. Primeiro, movimente-se para a glória de Deus. Para a glória e ornamento, diz o versículo 2 desse capítulo. Tudo que a gente faz tem que ser, deve ser para a glória de Deus. Tudo, irmãos. Mas quando eu digo movimente-se na presença de Deus, não é qualquer movimento, porque Deus não aceita qualquer coisa. Às vezes a gente fala, é para Deus, Deus aceita. Não. Deus não aceita qualquer coisa. Nós temos que prestar muita atenção nisso. E quando eu digo movimente-se na presença de Deus, também eu não estou falando para a gente confundir o fazer para o Senhor com o ativismo religioso. Porque às vezes a gente confunde essas coisas. E a gente começa a se encher de tantas coisas para fazer, enche as agendas com tantas coisas, que às vezes não é para a glória de Deus. Nós não podemos confundir trabalho para Deus com ativismo religioso. Algumas pessoas confundem, a Bíblia mostra algumas pessoas que confundiram isso. Por exemplo, Caim confundiu isso. Lá em Gênesis, no capítulo 4, verso de 2 a 7, conta a história de Caim e Abel na presença de Deus. Os dois foram ao culto, os dois levaram oferta, mas Deus só aceitou um, porque Ele não aceita qualquer coisa. Ele não aceita se você vem ao culto por vir, porque é domingo. Eu já me acostumei que domingo é dia de ir para a igreja. Então, eu vou. Está longe, a cabeça fica longe. Sei, irmãos, que tem hora que a nossa cabeça dá uma escapulida. Mas o ficar o tempo todo fora não adianta nada estar aqui. Caim foi lá. Tem culto. No culto tem sacrifício. E vou lá levar. E Deus não aceitou. Disse, quero não. Quero não. Nadab e Abiú também confundiram. Eles eram sacerdotes. Foram lá com incensário, botaram um fogo qualquer e foram lá sacudir na presença de Deus. Deus falou para eles, quero não. Saiu fogo e queimou os dois. Saul também confundiu. Deus falou, Saul, vai lá, mata todo mundo.
tudo lá em Amaleque. Aí o que Saul fez? Eu tenho uma ideia muito melhor do que a de Deus. Foi isso que ele pensou. Guardou lá as vaquinhas mais gordinhas, né? Os mais gordinhos para oferecer para o Senhor. Deus pediu isso? Não. Não faça o que Deus não pediu para você fazer. Confundiu. Deus falou e está fora. Já vou arrumar outro rei, porque esse daí não dá. Aí depois veio o rei Uzias, lá em Crônicas, 2 de Crônicas 26, conta a história. Ele se achou. A Bíblia diz que subiu, né, a vaidade, a soberba nele. Ele foi lá colocar o incenso diante de Deus. E o sacerdote disse: está fazendo o que aí, cara? Isso não é trabalho seu, não. Isso é trabalho do sacerdote. E ele saiu do templo leproso. Morreu leproso. Então, não confunda, irmão, trabalhar para o Senhor com ativismo. Fazer. Faça o que Deus pediu, na hora que Deus pediu, como Deus pediu. E faça com o coração, porque a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Deus vê, lá dentro. Movimentar-se para a glória de Deus, para engrandecer o nome de Deus, para exaltar Deus, para fazer Deus conhecido, não é fazer por fazer, não é morrer de tanta coisa que pega, de tanto cargo que pega para fazer, não é. Não é querer ser reconhecido pelo que você está fazendo, não é. Não é querer aparecer, querer que a sua igreja apareça. Tem umas igrejas por aí que faz as coisas para quê? Para o povo ser conhecido, para o líder da igreja ser conhecido. Não. Fazer para a glória de Deus não é isso. E se você faz para ser reconhecido, se você faz para se orgulhar disso, não é? Para que as pessoas vejam, olha só o que fulano fez. Sabia que você está querendo roubar o lugar de Deus. Porque quem precisa ser reconhecido e quem precisa aparecer é Deus, não nós. Então, quando eu faço isso, eu quero tomar o lugar de Deus. E se os irmãos já leram, lá em Isaías, diz que... Eu anotei aqui. Isaías 42, 8. Depois vocês vão lá e ler. Diz que a minha glória a outro não darei. Deus não divide a glória dele com ninguém, com nada, com ninguém. E quando eu penso nisso, eu penso quando a arca de Deus estava lá com os filisteus, né, lá no templo de Dagon, e os filisteus adoravam lá aquela imagem. Deus falou: que é ruim. Nada disso. Derrubava, quebrava. Não, a glória é minha, é só minha. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque a glória tem que ser de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Lembra que o sacerdote ficava... Coloca, Davi, a segunda imagem, por favor, aí. Acho que Está vendo aquela cabaninha lá no meio? Ali ficava o lugar santo, que tinha aquela mesa com os pães da preposição, com os pães do candelabro e tudo mais. E por trás depois tinha uma cortina, e aí tinha o Santo dos Santos, que tinha a arca lá. Quando o sacerdote estava dentro ali, ou na primeira parte ou na segunda parte, que a segunda parte o sacerdote só entrava uma vez no ano, quando ele estava ali, ninguém via, irmãos. Mas ouvia o barulho.
Então, o que eu faço é para a glória de Deus, não é para eu ser visto. Não é para a sua organização ser vista. É para a glória de Deus. Será que a gente tem agido assim? Eu tenho agido assim? Você, nós como Igreja Batista do Centenário em Colubandê, será que tudo que a gente faz é para a glória de Deus? É para que Deus apareça? Se a gente não tem agido assim, Deus está falando aos nossos corações que é preciso fazer desta maneira, porque esta é a maneira que Ele quer. O movimentar-se na presença de Deus também exige edificação de vidas. Quando eu me movimento na presença do Senhor, é para edificação de vidas. Responde para mim, quem que ouvia o som das campainhas? Quem ouvia, irmãos, o som das campainhas? As campainhas aí não estão funcionando, porque eu não estou ouvindo. O povo, né? Que povo que ouvia o som das campainhas? O povo de Israel. Bota aí, Davi, a terceira. Este era o acampamento do povo de Israel, dividido pelas suas tribos. Dizem os especialistas que neste acampamento haviam mais de 2 milhões de pessoas. Vou perguntar de novo. Quem ouvia o som das campainhas? O povo. Qual povo? De Israel. Mas dentre o povo de Israel, mais especificamente, quem? Os que estavam próximos. Porque ali naquele terreno ali do meio, vamos dizer assim, o povo ainda podia entrar. Alguns entravam quando levavam seus sacrifícios e tudo mais. Do lado de fora daquela cortininha, ficavam a tribo de Levi em volta. Coate de um lado, Gerson de outro, ali de outro. E na frente ficava Moisés e Arão com as suas famílias. Depois, todo o povo em volta, dividido pelas tribos. Então, o som das campainhas era ouvido por quem estava perto, próximo. Isto quer dizer, irmãos, que o nosso movimentar na presença de Deus, quando nós trabalhamos para o Senhor, quem ouve o som são os que estão perto de nós. Volta para a primeira, Davi. As pessoas que estão próximas, a sua família, os seus amigos, seus colegas de escola, de trabalho, sua vizinhança, na sua universidade, são as pessoas próximas a você. É que ouvem o som das campainhas. É claro que os que estão próximos, ouvindo o som das campainhas, sendo edificados, isso vai repercutir, não é? E pessoas mais distantes também vão ouvir, através daquelas que estavam perto de nós. Não é assim? Mas, em primeiro lugar, são os que estão perto de nós. Agora, presta atenção aí. Naquela roupa lá do sacerdote, se os irmãos prestarem atenção na leitura da Bíblia, diz que aquela partezinha lá que tinha as romãs e as campainhas, não é? As romãs, elas significavam os frutos, as obras. As campainhas significavam a palavra, o testemunho. E se os irmãos perceberam, na versão que eu li diz, intercalarão em volta das abas do manto.
Os irmãos têm algumas versões que diz assim, ó, uma romã, uma campainha, uma romã, uma campainha. Tinha equilíbrio. Não tinha um mais que o outro. Era equilíbrio. Foi isso que Tiago disse lá, né? Fé sem obras é morta. Tem que ter equilíbrio. Jesus veio, fez muitas boas obras, mas ele pregava, ele mostrava a Deus ao povo. Tinha equilíbrio. E o que a gente faz para o Senhor tem que ter equilíbrio. Se eu faço boas obras, ótimo, maravilhoso, porque a Bíblia diz que nós fomos criados para as boas obras, não é? Se eu faço boas obras, tem que ser para a glória de Deus e tem que haver testemunho, palavra. Se eu falo somente, não, tem que ter boas obras também. Tem que haver um equilíbrio para que as pessoas sejam edificadas para a glória de Deus. Então, no meu viver diário, tem equilíbrio essas coisas na minha vida, na vida da Rosângela, na vida de cada irmão, na nossa vida como Igreja Batista do Centenário em Colubandê. Essas coisas têm equilíbrio? Ou a gente se preocupa mais, às vezes, em fazer coisas, obras, e esquece da parte do testemunho, esquece da parte da palavra? Ou a gente se preocupa mais com a palavra e se esquece das boas obras? Deus quer que a gente e nas nossas vidas haja equilíbrio. Eu preciso dos dois na minha vida. Eu preciso falar a respeito de Deus, testemunhar a respeito de Deus e fazer boas obras. E a gente às vezes peca muito nisso, porque às vezes a gente faz muito lado das boas obras e o testemunho, ó, está lá embaixo. Ou então a gente fala muito, prega muito, que o vizinho nem aguenta mais te ouvir falando. Mas na hora de você socorrer um vizinho, ajudar em alguma coisa, tem que ter equilíbrio, irmãos. Na nossa vida tem que ter equilíbrio, para que as vidas sejam edificadas, para que as vidas que estão ao nosso redor ouçam o som da campainha, da nossa campainha. Sabe por quê? Pedro diz lá na carta dele que nós somos sacerdotes agora. Então, é o som da minha campainha que as pessoas precisam ouvir. E é através do som da minha campainha, dos meus movimentos, é que as pessoas serão ou não edificadas. E nós precisamos atentar para isso. Para que se ouça o som. É claro que na roupa do sacerdote, as campainhas estavam lá, tinha um motivo especial delas estarem ali. Porque se o sacerdote entrasse no Santo dos Santos e desse um infarto e morresse, ninguém podia tirar ele lá de dentro, né? Já pensaram? Mas na roupa do sacerdote tinha umas argolinhas que quando ele entrava lá, ele era amarrado numa corda. E aí ele entrava, se ninguém ouvisse o som do sacerdote por um bom tempo, eles puxavam ele pela corda para fora. Mas na nossa roupa espiritual, as campainhas estão ali para serem ouvidas. E nós precisamos estar nos movimentando na presença de Deus
para a glória dele e para que as pessoas sejam edificadas. No dia do culto da irmã Emma, o pastor Vladimir falou uma coisa que eu achei interessante. Ele disse: se existe uma esperança para a geração que permanece, somos nós. E aí ele continuou. Mas isso que ficou aqui, na minha cabeça. A esperança somos nós, não porque nós somos melhores que ninguém, não porque nós somos perfeitos, mas porque nós somos a igreja de Cristo nesse tempo. Nós somos os servos do Senhor, em que o Espírito Santo de Deus, o mesmo que se movia sobre a face das águas quando Deus criou o mundo, habita aqui, dentro de mim. E por isso eu preciso me movimentar para a glória de Deus, para que as pessoas sejam edificadas. É isso que Deus quer da igreja dele. É isso que Deus quer da minha vida, da sua vida, da nossa vida como igreja de Cristo neste local. Deus quer que nós sejamos ouvidos para a sua glória e para a edificação de vidas. Então, vou repetir o tema da mensagem. Movimente-se. E que Deus nos ajude a cada instante das nossas vidas. E que Deus fale aí no seu coração, como Ele falou meu durante todo o culto e na preparação dessa mensagem, exatamente os pontos que nós precisamos consertar. Se as nossas campainhas não estão produzindo som, a gente precisa dar um jeitinho lá nelas para que elas venham a produzir. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a obedecer a Ele, para a glória dele. Amém.